Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. O tema do nosso devocional é Estando aos pés de Deus. Quando a palavra nos fala sobre colocar o rosto no chão, descreve momentos de adoração, reverência, súplica ou desespero. No geral, são demonstrações de respeito em relação a quem recebe o gesto. O gesto de se curvar diante de alguém, quando feito de forma sincera, demonstra submissão, obediência, respeito ou servidão. Quando nos colocamos ou somos colocados ao chão, reconhecendo que somos pequenos demais diante de Deus, é quando podemos sinceramente estar em um diálogo com Ele. Vejamos o que acontece em Atos capítulo 9, dos versículos 3 ao 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nestes versículos vemos que Deus, querendo tratar com Saulo, o colocou em uma posição inferior, numa vulnerabilidade necessária para quebrar sua altivez. Ser humilhado ou se humilhar diante de Deus é o atestado incontestável de fraqueza. É quando somos, de fato, colocados no nosso devido lugar. Já em Lucas 10, dos versículos 39 a 42, vemos que Maria de Betânia, diferentemente de Paulo, já toma primeiramente um posicionamento de se humilhar e demonstrar humildade para interagir com Jesus. Vejamos. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com esta passagem, é possível entender que aprendemos e vivemos o melhor de Deus quando estamos aos seus pés. Dentre tantos motivos que somos levados a nos colocar aos pés de Deus, como sacrifício vivo, onde ofertamos nossa vida e os recursos que estão aos nossos cuidados, as ofertas que eram deixadas aos pés dos apóstolos demonstravam a confiança em relação aos que as recebiam. Este costume representa a entrega de algo não só aos pés dos homens, mas aos pés de Deus, que guia a destinação dos recursos. Este era e ainda é um ato que envolve gratidão, confiança e reconhecimento da importância da manutenção e avanço das atividades ministeriais e do alcance do reino. Vejamos o que nos diz Atos 4, do versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Curvar-se diante de Jesus como ato de agradecimento é uma atitude vista em diversos exemplos na palavra. Vejamos um destes exemplos que está em Lucas 17, 12 ao 19. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nos colocarmos debaixo do agir de Deus é reconhecer que Ele é o nosso verdadeiro e seguro abrigo. Isto pode ser visto em Salmo 91, dos versículos 1 ao 4, que assim dizem: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal.
Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Se prostrar diante de Deus em uma súplica também é uma ação que demonstra total dependência de Deus. E isto o próprio Jesus nos ensina, como foi registrado em Mateus 26, versículo 39, que diz: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sobre obediência e reconhecimento do senhorio, vejamos o exemplo de Josué, em Josué 5, versículos 13 ao 14, que dizem: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Nestes versículos aprendemos com Josué que se colocar à disposição do Senhor e receber suas ordens é uma ação de reverência. Viver uma vida em obediência requer humildade e respeito. Não há como esperar um direcionamento ou uma ordem sem antes se submeter à autoridade. Para finalizar, vamos refletir em João 12, versículos 3 ao 6, que dizem: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ao derramar aos pés de Jesus o óleo ou o perfume puro, também simboliza honra, adoração e reconhecimento da posição de Messias e Rei de Jesus. Ali, Maria de Betânia estava derramando o seu melhor diante dele. Que possamos enxergar o valor como Maria enxergou, não o valor que Judas enxergou. Concluímos com essa reflexão que, ao nos abaixarmos, nos colocando em uma posição de vulnerabilidade, expondo frágeis pontos vitais como a parte traseira da cabeça e o pescoço, nos privando de conseguir ver o que está sendo feito e confiando completamente em Deus, é quando entregamos realmente nossas vidas em suas mãos e realmente nos tornamos sacrifícios vivos. Oremos assim então. Senhor Deus Pai, aqui nos colocamos diante de Ti como Teus servos. Meu Senhor, entregamos e confiamos tudo em Tuas mãos. Então faz de nós o que é do Seu desejo, Pai. Deus, nos perdoe por todas as vezes em que não confiamos em Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Nos perdoe por toda indisciplina e insubmissão. Queremos colocar, Pai, aos Teus pés, assim como Maria fez, o nosso melhor a oferecer. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém.